tínhamos uma missão muito preciosa e eu não quero deixá-la sem que nós estudemos. E convido a todos aqueles que ainda não participam da escola bíblica dominical que passe a participar. Todos os domingos pela manhã às 9 horas nós estamos aqui e em todos os templos da Assembleia de Deus estudando essa lição. E durante esses 3 meses estamos estudando sobre o espírito, a alma e o corpo humano. O assunto da lição é o corpo e as consequências do pecado. Nós temos um corpo, ele é composto de alma e espírito, embora a gente só veja o corpo, mas existe espírito e alma pela Bíblia Sagrada. E a nossa verdade prática diz que o pecado do primeiro Adão afetou o homem, tanto no corpo, quanto na alma e no espírito. Mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Então não há nenhuma pessoa no mundo que não possa ser completamente restaurada por Cristo. A leitura bíblica está em Gênesis capítulo 3, versículo de número 17 e 18. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Sagrada e está aí, capítulo 3, versículo 17. Olha o que está escrito. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher. Há momentos que não é bom que a mulher seja ouvida. Gênesis 16 e 2. Abraão ouviu a mulher quando não era para ouvir e falhou. Mas há momentos que a mulher deve e precisa ser ouvida, porque em Gênesis 21 e 12 o Senhor disse: ouve a tua mulher. E muitos, por ouvir a mulher, escaparam de acidentes desastrosos na vida espiritual, na vida conjugal e na vida social. Mas desta feita Adão não deveria ouvir, mas ouviu. Comeste da árvore que te ordenei, porque a ordem de Deus tinha sido direta a Adão, dizendo: não comerás dela. Escute isso: maldita é a terra por causa de ti. O pecado foi tão desastroso na história da raça humana que a terra passou a ser maldita por causa do pecado. E a Bíblia diz: condô comerás dela todos os dias da tua vida. Há quem diga: se eu soubesse quem inventou o trabalho, mandaria matar. Sem dúvidas foi Deus. O problema é que quando o trabalho foi dado ao homem por Deus, não havia o cansaço, não havia o estresse, não havia nenhuma das dores que hoje são produzidas, porque elas vieram por causa do pecado e não por causa do trabalho. A lição ainda nos mostra em Gênesis 3 e o versículo de número 18, escute isso: espinhos e cardos. Na tradução atualizada diz espinhos e abrolhos. Também te produzirá. O que dá a entender que a vegetação foi afetada por causa do pecado. Até aqui não havia espinhos. Hoje, para se sentir o perfume da rosa, às vezes tem que se furar nos seus espinhos. Mas a Bíblia mostra-nos que no princípio não era assim. E ainda diz: comerás a erva do campo. Olha que negócio interessante. Está sendo falado sobre fé inegociável. E nós tanto falamos sobre o Daniel que decidiu comer legumes, comer folhas, e não comer aquilo que era desejável ao paladar, porque ele sabia que isso era desde o princípio. Aqui em Gênesis 3 e 18 diz: comerás a erva do campo. Observe o que está no capítulo 1 e o versículo de número 29 e 30 de Gênesis. Olha o que está escrito: disse Deus:
Eis que vos tenho dado toda a erva, olha, que dá semente, e está sobre a face de toda a terra. Toda árvore que há fruto de árvore, que dá semente, e servos-ão para mantimento. Gênesis 1:30. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Está vendo? Tanto as aves, quanto os animais da terra, quanto o ser humano, a comida deles era folhas, frutos. O homem começa a se alimentar de carne depois do dilúvio. Capítulo 9 de Gênesis mostra isso, a partir dos versículos 1 a 6, e por isso vieram muitos males. Você já percebeu que hoje dificilmente os médicos querem receitar algum medicamento? Eles passam uma dieta, dizem coma folhas, frutos, legumes e faça alguma atividade física, porque no princípio foi assim. A Bíblia ainda diz em Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 21, olha o que está escrito: e tu toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta, tanto para ti, como mantimento, como para eles. Está falando dos animais que foram postos ali na arca. O alimento de um era o alimento de todos. Ainda em Gênesis 3:19, a Bíblia diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. O que a Bíblia Sagrada está dizendo é que nós somos pó, nos alimentamos do que é fruto da terra, e um dia, todos nós, através da morte, haveremos de nos tornar pó também. Agora olhemos o que lemos na abertura do trabalho, Eclesiastes capítulo 12, versículos de número 1 a 7. Eclesiastes 12, 1 a 7. Está escrito: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Parece difícil, as pessoas sempre encontram desculpas para não servir a Deus. A gente chama o jovem, vamos ser crente, ele diz: eu tenho toda a minha juventude para aproveitar. Porque na mente dele se aproveita a juventude servindo ao diabo. Mas a melhor forma de aproveitar a juventude é como a juventude da igreja acaba de expressar: é servindo a Deus, sendo fiel a Deus, sendo fiel à sua palavra e fazendo aquilo que Deus quer que seja feito. Eclesiastes 12:1 continua dizendo: antes que venham os maus dias. Esse negócio de melhor idade, a terceira idade, é coisa que os homens inventaram. A Bíblia chama a velhice de velhice e diz que a velhice são maus dias, e a Bíblia é a verdade. Hoje, alguém é jovem, tem força e acha que nunca perderá as forças. Chega o dia dos maus dias. A diferença é em como nós decidiremos viver a vida, não só enquanto jovem, mas também enquanto velho formos, se Deus nos der a oportunidade. Porque a Bíblia Sagrada diz que quando Daniel chegou na Babilônia, ele tinha entre 14 e 17 anos, é quando ele toma a decisão de não se contaminar. Quando ele revela o sonho do rei, no capítulo de número 2, ele já tinha em média seus 35 anos, ou um pouco mais, quase chegando aos 40. Mas quando ele vai para a cova dos leões, no capítulo de número 6, ele já era um idoso. Agora, quem é fiel a Deus na sua juventude e na sua meia-idade, Deus não o abandonará na velhice, Deus estará com ele, com ela, e Deus o ajudará até o final da sua vida. E ainda que na nossa juventude não tenhamos sido fiéis, mas se uma vez arrependidos, nos voltarmos para Deus, Ele usará de misericórdia, porque todos nós só estamos aqui por causa da graça, conforme ouvimos na segunda-feira.
A Bíblia Sagrada mostra em Eclesiastes 12, versículo de número 1: e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Como sempre nós visitamos pessoas, e quantas vezes eu não tenho chegado na casa de crentes, e até de pastores, que às vezes eles fazem a mesma pergunta: pastor, é pecado pedir a morte? A Bíblia diz em Jó capítulo 14 que Deus sabe, determinou os meses e os nossos dias que viveremos. Não há necessidade de pedir pressa por isso. A necessidade de pedirmos sabedoria para viver tanto os dias bons quanto os dias maus. E que não percamos a eternidade por causa dos dias maus que nos vierem. Por esse motivo precisaremos de sabedoria para viver toda a vida na sua plenitude. A Bíblia Sagrada diz no versículo de número 2: antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as chuvas, as nuvens depois da chuva. Você sabe o que o escritor está dizendo? E eu devo lembrar-lhes que quem escreveu foi Salomão, aquele que às vezes, de uma forma pejorativa, quando as pessoas nos ouvem pregar, e falamos sobre o sábio Salomão, um saliente já diz, ele tinha um bocado de mulheres, né? Sim, a Bíblia confirma que eram 300 mulheres e 700 concubinas. O homem era raparigueiro. Agora, o que a Bíblia não diz é que Deus aprovou nenhuma dessas práticas. Deus fez uma Eva para Adão. Deus deu uma mulher para Jó. E quando ele restaura tudo, ele permanece com a mesma mulher. O desejo de Deus era que assim fosse. Mas por causa do pecado, vieram todas estas coisas. Estude a vida de todos os homens na Bíblia que teve mais de uma mulher, e você verá quantos problemas eles se meteram. Porque o propósito de Deus é um homem para uma mulher para um homem, não mais que isso. Salomão está no final da sua vida, e tudo o que ele compreende é o que nós estamos acabando de ler. O texto sagrado diz que ele compara a velhice como dias de tempestade, quando tudo se vai e apaga o sol, a lua, as estrelas, e tudo que sobra é uma terra molhada. Todos nós sabemos que o inverno relembra para muitos tristeza, dias frios, gélidos, dias difíceis. Isso está falando de uma forma tanto espiritual quanto social. É isso que a velhice reserva para alguém que chegar até lá. O versículo de número 3 diz assim: no dia em que tremerem os guardas da casa. Quem são os guardas da casa? Você já percebeu? Vai cair, a gente leva as mãos. Alguém vem nos atacar, gente. Os guardas da casa são os nossos braços. Sempre a nossa primeira defesa é instantânea, a gente faz sem que perceba. Se assustar, alguém já está se defendendo. Mas chegará um dia em que esses guardas da casa tremerão e se curvarem nos homens fortes. Fala das pernas. Chega o tempo que as pernas, além de finas, elas não conseguirão mais segurar nenhum corpo. Aí tem artrite, artrose, tanta coisa ruim. Mas essa é a vida. E tudo isso por causa do pecado. O texto sagrado ainda nos diz que cessarem os moedores, os dentes começam a cair. Um fura, o outro apodrece, tem que extrair, enfim, faz o canal, obtura, mas depois tem que arrancar do mesmo jeito. E chega um dia que nem dente mais tem. O texto sagrado diz: por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, a visão já não é mais a mesma, e precisa-se de uma correção para ver plenamente, porque se tirar a correção, já era. Aqueles que olhavam
pelas janelas, agora já não consegue mais ver. Versículo 4: e as duas portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura. O que moe na face do ser humano? A boca. As duas portas que se fecham, os dois lábios, e agora já nem pode moer, porque os dentes caíram, e agora nem fala mais tão forte como outrora. A voz é fraca. A voz que outrora era forte, chegará o dia que enfraquecerá. E a Bíblia diz: e se levantar a voz das aves, que hora as aves acordam? 4, 5 horas da manhã, o tempo que elas estão cantando. O idoso, o sono dele é curto. Dormiu o primeiro sono. Quem é jovem é um sono que parece que nunca acaba. Mas quem é idoso não tem tanto sono assim. O jovem, por ser ignorante, bruto, não ler a Bíblia Sagrada, às vezes diz: por que o senhor não dorme? Os olhos não são seus. É porque o pai e a mãe responsável, ele só dorme depois que o último filho chega, e ele se deita e vai pensar: como é que está o Zé, como é que está o Pedro e o João? Será que a esposa está cuidando bem? Será que eles estão cuidando bem da esposa? E os meus netos que estão chegando, quando eles procuram o sono, já não tem mais, porque passou do horário de dormir. Aí vai medicamento tarja preta, para os chás da vida. Enfim, falta-lhes o sono. E uma das coisas que nós precisamos para recuperar as energias é exatamente o sono. Mas infelizmente, são poucos os que dormem. Eu tenho dito que é privilégio nos dias em que vivemos alguém ter sono, porque até entre crianças já existem quem tem insônia. São os dias em que nós vivemos. A Bíblia Sagrada nos diz ainda: e todas as vozes do canto se baixaram. Escute isso. Pode ser a voz da mulher, pode ser a voz do homem, pode ser a voz forte, pode ser a voz fraca. Está dizendo: todas as vozes dos cantos se baixaram. Não é que a voz das pessoas está calando, é que o ouvido não escuta mais. Como é? Não escuta. A audição começa a se ir. A Bíblia Sagrada nos mostra em Eclesiastes 12:5, como também quando temerem o que está no alto. Hoje você pode ser o melhor pedreiro da cidade, o melhor carpinteiro, você pode subir no teto dessa igreja, andar, correr, fazer o que quiser fazer, mas quando a idade chegar, só em você lembrar que tem que subir, você começa a tremer no chão, porque já não tem mais a mesma vitalidade que tinha antes. Então a Bíblia diz: quando temer o que está no alto, houver espantos no caminho, quantos idosos que já não saem mais nem de casa. Os filhos fazem de tudo para tirá-lo de casa. Em casa está com 80, 90, é uma potência, dentro de 4 paredes. Eles não querem sair nem para congregarem, porque estão espantados com o que possa acontecer na vida ou no retorno. Você sabe o que é isso? É a Bíblia Sagrada se cumprindo. Aí a Bíblia Sagrada diz assim: e florescer a amendoeira. Existem vários tipos de amendoeira, e a Bíblia fala, porém esta aqui é a branca, aqui tem a flor branca. Está falando dos cabelos embranquecidos, que chega um momento, e a Bíblia diz que não tem como mudar a cor deles, ainda que seja tingida o que está à vista, mas quando vai sair da raiz, mostrará a sua cor original. A Bíblia diz: o gafanhoto foi um peso. Já percebeu que o gafanhoto é lento? Mas chega um tempo da idade do ser humano que ele se movimentar na velocidade de um gafanhoto, para ele é difícil demais. É a época em que para sentar diz ai, para ficar em pé diz ui, para deitar ai ai, para levantar ui ui ui. E às vezes nem dizendo tudo isso, se não tiver alguém para ajudar você. A Bíblia Sagrada nos mostra ainda
e pereceu o apetite. Quando chega a idade, ou come pouco, ou morre mais rápido. Mas esse apetite aqui não fala apenas do que entra por essa boca. Aqui também se relaciona até o apetite sexual. Aí o que dizer dos homens e mulheres que não aproveitarem a vida agora, enquanto casados e jovens? O que será na velhice? Serão dois velhos rabugentos que não se suportarão um ao outro e viverão brigando como dois cachorros dentro do lar. Porque a intimidade sexual Deus deu ao casal para que eles vivam bem, agradem a Deus, evitem a prostituição, se identifiquem, se complementem e vivam em alegria na presença de Deus. Se isso faltar agora, que é o que une, aproxima, liga um ao outro, na velhice jamais se suportarão. Tudo na vida que Deus tem dado é para se aproveitar e se viver hoje, porque amanhã não haverão tantas oportunidades. A lição ainda nos mostra em Eclesiastes capítulo de número 12, que o homem vai à sua casa eterna. Está falando da morte. O destino de todos é morte. Alguém quer ser alguma coisa, alguém acha que pode e faz alguma coisa, mas na realidade todo mundo morre, ninguém é nada. E ainda vivo, se deixar de banhar, perfumar, escovar a boca, apodrece vivo. E ninguém suporta. Isso é o ser humano. Por que achar que é alguma coisa? Nós só estamos aqui e alguma coisa somos porque a graça de Deus alcançou todos nós. A Ele louvor e glória para todos sempre. A lição ainda nos mostra, de acordo com Eclesiastes, capítulo de número 12 e o versículo de número 5: pranteadores andarão rodeando pela praça. Está falando do cortejo fúnebre, levando-o à sepultura. Aí as pessoas chorarão, andarão pelas praças, nas ruas. Versículo de número 6: antes que se quebre a cadeia de prata. E aqui agora começa a falar acerca de como a vida é importante. E todos sabem que prata na Bíblia simboliza salvação. Você tem salvação em Deus? E se despedace o copo de ouro, todos sabem que ouro na Bíblia simboliza Espírito Santo, obra de Deus, aquilo que é feito por Deus em cada um de nós. E se despedace o cântaro junto à fonte, e todo mundo sabe que cântaro aqui se refere a barro. O que Salomão está dizendo aqui é que nós temos uma alma prata, é que nós temos um espírito ouro, mas essa matéria é barro para todos. Se alguns possuem robustez, como diz a Bíblia Sagrada em Salmo de número 90, é forte, mas no final se acaba tudo. A palavra do Senhor ainda diz assim, versículo de número 7: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Esse corpo um dia voltará para a terra, e o Espírito aqui voltará para Deus, mas guarde isso. Aqui não está dizendo que o Espírito, a alma de todos os homens está salva. O que esse texto está dizendo é que quando encerrar aqui, todos estarão no controle de Deus. É Deus quem vai determinar o destino eterno de cada indivíduo. E o que vai determinar esse destino eterno por Deus serão as decisões que tomamos enquanto vida temos. A pergunta é: o que nós temos feito da nossa vida nesses dias que Deus tem dado a nós? A introdução desta lição nos mostra que o Gênesis apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus.
Quando a Bíblia diz que o homem morreria, e alguém pode dizer, mas não morreu, espiritualmente foi na hora, o corte foi instantâneo. O homem, quando se separa de Deus, ele morre espiritualmente, aí ele morre moralmente, ele pratica coisa que é horrível até falar, porque morreu espiritualmente, então moralmente ele fica caído. Chega o dia de morrer fisicamente, quando o corpo toma na terra, o espírito e a alma saem. Em quarto lugar, morre eternamente, o que a Bíblia chama de segunda morte, a condenação eterna. Quando nós olhamos para isto na Bíblia Sagrada, é por esse motivo que a igreja fala, explica, mostra, desde o dia 11 em festa, seja no templo, seja nas ruas, mas não para, porque o objetivo da igreja é que todos reconheçam isso. Aí quando olhamos para a lição, manifestada no senso de culpa, na reação à presença do Criador, após a primeira transgressão, não muito depois, a morte física, entrou na história humana, começando por Abel, os impactos do pecado no corpo. A parte material do ser humano é um assunto desta lição. E claro, nós não temos como estudá-la toda hoje, mas depois a gente verá. Veja só, primeiro ponto, da perfeição à morte, a certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador, em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Você leu Eclesiastes 7:29? O homem foi criado em perfeito estado, mas buscou muitas dimensões. Além da perfeição a fazer parte da natureza divina, nós somos criados à sua imagem e semelhança. O próprio Deus, após a criação do homem, ele certificou a qualidade de sua obra. Eis que era tudo muito bom. O Senhor não diz que era apenas bom, ele diz na sua palavra, em Gênesis 1:31, que era tudo muito bom. Era esse o desejo de Deus para toda a humanidade, porém, o pecado estragou tudo isso. E por causa disso, hoje temos inúmeras dificuldades. Agora veja só, havia plenitude de vida no primeiro casal, Adão e Eva. Eles viviam em completa harmonia. Olha a harmonia que eles viviam com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Você já percebeu que com o pecado isso tudo foi quebrado? Com Deus, foi o primeiro ponto. Você já percebeu quando o ser humano peca hoje, ele se envergonha de Deus, não quer ler a Bíblia, não quer orar. Se ele vier à igreja, que muitos não conseguem vir, ele diz, todo mundo está sabendo do meu pecado. Sabe o que é isso? Por causa da transgressão. O pecado traz decepção, vergonha, acusações. O ser humano sofre por causa do pecado. Consigo mesmo. Você já percebeu que nem nós mesmos nos entendemos? É por isso que eu digo, se você procurar um homem perfeito, uma mulher perfeita, você nunca vai casar com ninguém, porque não existe perfeição na terra. Na realidade, a Bíblia diz que para Deus, até nos anjos dele ele vê defeito, porque Deus é santo, 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 santo é o Senhor. Não há nada perfeito aos seus olhos, porque ele é a perfeição personificada. Então, quando o homem unido a uma mulher, com Jesus no centro, aí a família vai bem. Caso contrário, jovem não erre antes de casar. Jovem não erre para casar. Faça da forma certa, porque da forma certa já é trabalhoso. E se começar atolado no pecado, como será? Consigo mesmo, quem foi que não já conheceu um dia e já pensou, meu Deus, se hoje ninguém falasse comigo? Quem foi que já não pensou, disse assim, eu não queria ouvir a voz de ninguém? Quem foi que já não amanheceu ou em algum momento do dia disse, vou vontade de comer uma coisa, o que é que tu quer comer? Não sei, coisa boa, mas não sei o que é. Nem nós nos compreendemos, porque o pecado nos separou de nós mesmos. Quantas vezes a gente acha, meu Deus, foi eu que fiz isso? Foi. Porque a gente não se entende. E não nos conhecemos tanto quanto pensamos que nos conhecemos.
A vantagem é que Deus conhece-nos por inteiro. A Bíblia diz assim, com a natureza. Você já viu o homem destruindo a natureza? Quão aprazível era esse maravilhoso estado original, afetado pelo pecado. Nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. Assim como a gente não tem dimensão da grandeza que era lá no princípio, e foi tudo desperdiçado pelo ser humano, a gente não tem um vislumbre completo de como será futuramente. Mas pela Bíblia Sagrada a gente tem como dizer, entender, compreender muita coisa. Mas o tempo passa muito rápido. Tem alguém que compreende o que nós acabamos de falar nesta noite? Tem alguém que deseja nessa noite mudar de vida, entregando a sua vida a Cristo como Senhor, como Salvador de sua vida? Onde está uma pessoa para Cristo? São tantas pessoas que nos visitam constantemente. São tantas pessoas que ouvem a palavra de Deus, e a Bíblia diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Tem alguém para Jesus? No princípio criou Deus os céus e a terra, tudo Ele fez conforme Ele, isso aqui é a sua e a minha história, planejou. Com alegria fez o homem para adorá-lo. Deu-lhe ainda um privilégio de ser igual a ele e de nada se orgulhou. Tem alguém para Jesus? Mas o homem não entende a vontade